Olá, companheiros, bem-vindos ao JA Cortes. Eu queria perguntar a você, quer derrotar a extrema-direita de novo agora na eleição de 2026? Então vamos fortalecer a nossa comunidade. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Dado o recado, vamos para mais um vídeo. Vou falar aqui sobre uma pequena discussão que houve entre o ministro Fux e o ministro Flávio Dino, e houve até uma intervenção do presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin Martins. O ministro Fux tem flertado com a extrema-direita, tem recebido elogios da extrema-direita, tem sido chamado de juiz de carreira, diferentemente dos demais. Interessante que na Lava Jato ele se comportou de um jeito, agora, no caso que envolve a trama golpista, ele se comporta de uma outra maneira, e sinceramente eu não sei qual Fux é o verdadeiro, porque ele muda, assim, de acordo com o julgamento. É a impressão que ele repassa, e eu só tenho a lamentar porque o voto do relator ele foi assim tão nítido, tão cristalino, que até uma criança de 5 anos observa que houve crimes. O Bolsonaro falou da fraude de 2018. Eu ganhei no primeiro turno. Houve fraude. Colocaram a eleição para o segundo turno. Um camarada falar isso abertamente e um ministro do Supremo Tribunal Federal simplesmente tentar negar os fatos, eu, só tenho a lamentar. Plano Punhal Verde e Amarelo. Poucas pessoas falam nesse assunto, mas foi um dos planos mais macabros dos últimos tempos. Seria, sim, muito parecido com o caso Marielle, e eu vou explicar e vou mostrar o tópico, a fala do Alexandre de Moraes. Olha só, Moraes lembrou que o plano foi impresso no Palácio do Planalto. O general Mário Fernandes imprime o plano e vai conversar com Bolsonaro. Depois, observem, vocês, houve compra de chips de telefonia para que os membros da organização criminosa, as forças especiais do Exército, pudessem se comunicar. Houve o início da execução do plano. Moraes seria morto por fuzilamento, uso de armas pesadas, e o Lula e o Alckmin, eles combinavam o seguinte: o Lula já está idoso, em um evento, ou quando ele for para o hospital, a gente recebe informação e a gente vai envenená-lo. Da mesma maneira o Alckmin. Depois, uma junta militar seria criada. O Braga Neto e o general Heleno seriam os líderes dessa junta militar, porque a presidência da República ficaria uma espécie de vácuo, e eles dois comandariam essa junta. Vejam, os executores seriam os responsáveis pela investigação do assassinato do ministro Moraes e tentariam jogar a narrativa de que o Lula e de que o Alckmin morreram de morte natural. Parece coisa assim de filme, mas era o plano que estava colocado, que estava posto. Me lembrei da Marielle porque a Marielle foi morta fuzilada dentro de um carro, Então, aí houve também a narrativa do táxi. O cara foi de táxi lá para casa do Moraes e o Moraes lembrou bem, Foi de táxi, ele vai explicar aí para vocês o motivo pelo qual houve a utilização de um táxi. Eu vou deixar o próprio Moraes explicar rapidinho para vocês. Isso não foi impresso numa gruta. Isso não foi impresso escondido numa sala de terroristas. Isso foi impresso no Palácio do Planalto. Isso foi impresso na sede do governo brasileiro, no mesmo momento em que lá se encontrava, e a Polícia Federal comprova também, o presidente Jair Messias Bolsonaro. O planejamento é tão detalhado que há até, no detalhamento, as chances de êxito, quais poderiam ser os danos colaterais, qual o armamento a ser utilizado, a análise da segurança que me acompanhava, então, a necessidade de utilização de armas pesadíssimas, uma vez que o carro seria blindado, todo um planejamento com 6 militares dos Quides Pretos, de forças especiais, executar o plano. Adquiriram chips de empresa de telefonia. Chegou a ser dito, e isso é quem não entende de segurança e não entende de planejamento de morte de alguém, se realmente fosse isso, por que pegou um táxi? Por óbvio, porque aquele que estava próximo da casa do alvo, pegando um táxi, jamais é identificado pelas câmeras, você não consegue chegar à pessoa. Se chama um Uber, o Uber fica identificado. E se vai com um carro próprio, o trajeto, todas as câmeras que fiscalizam radares, multa, velocidade, identificam. Então, por óbvio, as forças especiais planejaram detalhadamente tudo. E, em relação, é sempre importante lembrar isso, em relação a
o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, o vice-presidente, em virtude, principalmente do primeiro, diziam, pela vulnerabilidade de seu atual estado de saúde e sua frequência aos hospitais, cogitaram envenenamento ou uso de remédio que induzisse o colapso orgânico. Lembrando aqui rapidinho do embate que nós tivemos entre o ministro Flávio Dino e o ministro Luiz Fux. A matéria diz que durante a sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, nesta terça-feira, dia 9, o ministro Fux interrompeu por 2 vezes o seu colega Alexandre de Moraes para reclamar de uma intervenção feita pelo ministro Flávio Dino. Fux alegou que havia um acordo nos bastidores para ninguém interromper ninguém. Ninguém interrompe o relator e ninguém vai me interromper, né? Não sei se ele teme que o voto dele seja tão assim inacreditável, para não utilizar um outro termo, que as pessoas ou que os juízes possam interpelá-lo ou indagá-lo de alguma forma. Abro aspas. Não foi o que combinamos naquela sala ao lado? Lembrou. Mas aí entrou o ministro Zanin. O ministro Fux, espera aí. O ministro Flávio Dino perguntou, primeiramente ao relator, se poderia aparteá-lo. E o ministro relator autorizou. Então foi apenas isso. O ministro Alexandre de Moraes olhou para o ministro Fux e disse, ministro, ele perguntou a mim. E eu autorizei. Ele não perguntou nada ao senhor não, então, Vossa Excelência, se aquiete. Fique no seu canto aí. Mais ou menos assim. Nós tivemos mobilizações bolsonaristas no dia 7. Logo após, nós tivemos uma pesquisa CNT-MDA, mostrando que o presidente Lula vence a eleição no primeiro turno. Lula vai vencer a eleição. Observem que o bolsonarismo ele bateu no teto. Parece-me que nós tivemos 40 mil pessoas na Avenida Paulista. O mesmo número do ano passado. Bateu no teto. Né? É aquela bolha. E houve choro do Malafaia. A Michelle também simulou choro. Eu acho que vocês deveriam criar um pouco de vergonha na cara, mas nunca criarão vergonha. Essa é que é a realidade. Depois vem o Eduardo Bolsonaro e ameaça o Alexandre de Moraes. Eu vou provar para Alexandre de Moraes que ele encontrou um cara de saco roxo que vai acabar com essa brincadeirinha dele. Moraes, você, a sua mulher e depois dela, que em breve será sancionado, os seus filhos, eu vou atrás de cada um de vocês. E aí, gostou? Se gostou, eu quero pedir encarecidamente para que você possa dar o like, comentar, compartilhar. E mais uma vez, a importância da tua inscrição. Lembrando que este canal, o JA Cortes, é uma extensão do meu canal principal, o canal do João Antônio Clique Política. Lá nós temos vídeos mais extensos. Neste canal, nós divulgamos em média 4 a 5 vídeos por dia de conteúdos que são extraídos do nosso canal principal. É muito importante a tua interação e a tua inscrição. Companheiros e companheiras, um forte abraço a todos, a luta continua e até uma outra oportunidade.